Eu tava vendo no Instagram ontem, vigília para a prisão do Bolsonaro. Pessoas publicando assim, olha, eu não tô com medo de dormir hoje e perder a prisão do Bolsonaro. Gente, calma, calma. Pelo que conseguimos aí de informações da Polícia Federal, vai demorar um pouco para a prisão do Bolsonaro. Uma operação de prisão de Jair Bolsonaro, ou da Michelle, ou de alguém aí do clã, da família, tem que ser muito bem preparada. Por isso, demora muitos dias essa preparação. Como teve operação na sexta-feira, você deve imaginar que demora pelo menos uma semana para preparar uma operação de prisão do Bolsonaro. Fora que vão pegar as quebras dos sigilos, os celulares que foram apreendidos na sexta-feira passada e vão reunir mais provas ainda contra Bolsonaro e Michele. E o caso da Michele Bolsonaro está insustentável. A Michele não tem mais saída, viu? Ferrou para ela. A Michele está sendo investigada em dois inquéritos, e nos dois inquéritos a Polícia Federal já diz que tem provas para prendê-la. Michele será indiciada. Uma fonte disse para o Globo o seguinte: olha, que a Michele vai ser indiciada, isso é certeza, não há dúvida nenhuma. Inclusive, olha só, o que se falava até sábado mudou. Não sabemos o que os agentes da Polícia Federal investigaram no sábado e domingo. Esse pessoal trabalha até fim de semana. Mas a situação mudou nas últimas 48 horas. O que se falava era o seguinte: iam convocar o Bolsonaro para depor ainda essa semana, queriam um depoimento do Bolsonaro, iam convocar todo mundo para depor essa semana, porém, alguma coisa foi encontrada talvez no celular, os rumores é que foi no celular do General Cid, mas não sabemos, provavelmente no celular dele, que fez com que os investigadores mudassem agora a estratégia. Não vão convocar o Bolsonaro e a Michelle para depor. Por isso o Thiago ainda falou, ó, deve demorar uns 10 dias aí no mínimo para a prisão deles. Por quê? Porque tem tanta prova contra Bolsonaro e Michelle que os agentes da Polícia Federal já falaram: o depoimento deles é irrelevante, não interessa o que o Bolsonaro ou o que a Michelle Bolsonaro ou nem o Tenente Coronel Cid e nem o General Cid possam falar em depoimento. E olha, chegou num nível em que os policiais não estão nem falando: é porque a gente sabe que eles vão mentir, como mentiram em vários outros depoimentos, e é inútil colher o depoimento deles. Não. Mesmo se eles resolverem falar a verdade, confessar tudo, olha, fui eu mesmo, desculpa, tá aqui, a Polícia Federal entende que já tem provas suficientes para prender todo mundo sem precisar nem do depoimento deles. Eles devem ser chamados a depor no final do inquérito só para tentarem se defender ou fazer alguma coisa assim. Mas só por praxe, ó, vai ter depoimento deles aí. Porque a quantidade probatória, o conteúdo probatório é tão grande que não precisa. Ó, pode ficar caladinho aí, Bolsonaro, não importa o que você vai falar. Ah, mas ele ia confessar. Não precisa nem de confissão, não. Já temos tudo. Esse é o nível de burrice do Tenente Coronel Cid, que foi o primeiro. Imagina que esse cara é o cara mais inteligente do exército. Ele era tido como, por todos os generais, ele era tido como o grande prodígio de todo o exército brasileiro, ou seja, de 200 mil soldados. Este era tido como mais inteligente. O cara que simplesmente deu todas as provas para a Polícia Federal e fez o primeiro caso de delação despremiada da história. Em vez dele delatar, mostrar as provas e receber um prêmio, não. Ele mostrou todas as provas sem querer e o prêmio dele é ficar mais tempo na jaula. Olha só, imagina agora o nível dos outros militares. Esse aí é o mais inteligente, né? Pois é, eu peço primeiro a sua inscrição no canal. Um segundinho aqui embaixo, o botão inscrever. E quem não votou, vote no prêmio IBEST. Estamos concorrendo aí contra vários bolsominions. Inclusive mostrei aí ontem, eu mostrei aí que dois deles estavam aí abertamente pedindo a execução, a morte do Lula. Então, esse é o pessoal que está concorrendo aí contra a gente no Prêmio Best. Então, peço que você vote, o link está na descrição aqui do canal. Agora, vamos falar da Michelle, da Polícia Federal, o que tem contra ela, novas provas. Prepara, viu? Prepara que nos próximos dias vai aparecer coisa nova contra a Michelle Bolsonaro. E quem teve acesso diz o seguinte: olha, é uma bomba. É bomba assim que vai explodir e vai respingar para todo lado. Vai sobrar para todo mundo o esquema da Michelle Bolsonaro. Eu não consigo imaginar qual pode ser a bomba. Veja, a gente sabe de muita coisa, mas qual pode ser a bomba que a gente não sabe que vai respingar em todo mundo? Porque até então, a gente sabe do esquema de roubo de dinheiro público do cartão corporativo. Aquele esquema só respinga na Michelle. No Jair, porque o cartão era dele, ele é presidente? Sim. Mas é um esquema de corrupção da Michelle Bolsonaro. Quem estava ali roubando dinheiro público era a Michelle Bolsonaro, chefiando um esquema que
o tenente-coronel Cid e os outros ajudantes do Jair Bolsonaro pegavam o cartão corporativo, sacavam numa agência do Banco do Brasil que fica dentro do Palácio do Planalto e pagavam as contas da Michelle, pagavam as contas da parentada toda da Michelle, irmão, irmã, primo, prima, sobrinho, sobrinha, pagava o cartão de crédito da amiga da Michelle. Lembre-se que na fatura do cartão de crédito da amiga da Michelle não tinham apenas os gastos pessoais da Michelle, as idas nela a lojas de grife, pagando 10, 15, 20 mil num sapato, 10, 15, 20 mil numa calça, num vestido. Não tinha só isso. Tinha também os gastos da amiga dela, lembre-se disso. A gente pagava o gasto da Michelle, dos familiares e da amiga. Aí você fala, pô, peraí, esse escândalo tem crime do Jair Bolsonaro? Tem. Ele é quem dava o cartão corporativo para ela. Ele podia falar, olha, ô Michelle, você quer gastar aí 10 mil num sapato? Legal, pega o nosso próprio dinheiro, eu tenho o meu salário aqui de presidente da República, você tem o seu dinheiro aí e compre, o problema é teu. Mas não, o Bolsonaro dava o cartão para ela. Em quem mais respingar? O tenente-coronel Cid e alguns auxiliares do Bolsonaro, eles estavam envolvidos no crime? Estavam, mas a defesa deles nessa aí não é nem tão difícil. Eles falam, eu estava cumprindo ordem. A pena é mais branda, nesse caso. A chefe de quadrilha, no caso, é a Michelle. E eu posso falar chefe de quadrilha porque se tem 4 pessoas ou mais, é formação de quadrilha, que hoje no Código Penal o nome é ORCRIM, Organização Criminosa. Tem Michelle, tenente-coronel Cid, 2 assessoras da Michelle, outros 2, 3 assessores do coronel Cid e Bolsonaro. São 8 aí no esquema, no mínimo, pelo que as mensagens mostraram. Então tem vários crimes aí da Michelle em que ela será indiciada nesse inquérito. Mas não respingue mais ninguém aí, algum deputado. Não, é um esquema no Palácio do Planalto. Bolsonaro e Michelle e os assessores. Tá. O esquema das joias, aí... Isso, lembre-se, a fonte da Polícia Federal falou que ela vai ser indiciada com certeza, estava se referindo ao caso das joias. O caso do roubo do cartão corporativo também vai ser indiciada com certeza, mas estava se referindo ao caso das joias, em que, lembremos, em abril, quando veio à tona, a Michelle Bolsonaro foi depor. Ela foi depor como testemunha. E negou tudo. Não sei de nada, não vi, não sei, bererê, barará. O Bolsonaro depois falou também, não tem nada com a Michelle. Todos blindaram a Michelle. Ali a estratégia do PL, partido do Bolsonaro, era o quê? Blindar a Michelle Bolsonaro, porque ela estava tentando se alçar ao nível de presidenciável no começo do ano. Você deve se lembrar. Hoje você vê que ninguém mais fala disso, percebeu? Eu lembro alguns articulistas aí da Folha, do Estadão, estavam bem empolgados com Michelle presidenciável, já saía na capa dos grandes portais, a imprensa estava tentando ali pintar uma Michelle... Michelle 2026, com o Valdemar da Costa Neto também bem empolgado, pararam com isso. Depois falaram que ela podia ser candidata a senadora, depois até a vereadora, agora tá murchando a coisa. Estão tentando usar o sobrenome Bolsonaro, né? E a imagem dela com o sobrenome Bolsonaro, para ver se o PL consegue angariar mais filiados, mais filiadas e tal, mas aquilo de presidenciável já era. E aí, ela foi blindada. O que acontece é que a Polícia Federal passou a investigar outras joias ali que não estavam nem no acervo. Vamos lembrar, toda joia que entra que entra como presente para o Bolsonaro vai para o acervo. Ou vai para o acervo público ou privado. Se é uma joia cara, vai para o acervo público. Se é uma joia nossa, o Bolsonaro ganhou ali uma correntinha que custa R$500. Aí pode ir para o acervo privado. Porém, ele não pode vender. Se for vender, tem que avisar a União. Os bolsonaristas começaram a disseminar fake news nessa semana de uma resolução do Tribunal de Contas da União de 2018, ou seja, antes do Bolsonaro ser presidente, que diz que joias e alguns outros itens podem ser considerados personalíssimos. Só que os bolsonaristas cortaram a parte dessa. Você talvez tenha já se deparado com essa fake news, porque demoraram alguns dias, mas domingo, o dia inteiro, começaram todos os influenciadores bolsonaristas a bombardear isso nas redes. E os bolsominions que adoram uma mentira, começaram a disseminar isso em todo lugar. Finalmente, imagina, ficaram dias e dias esperando a defesa, quando chega uma defesa, por mais esfarrapada que seja, eles saem compartilhando para falar, tá vendo? Ele podia fazer o que quisesse com as joias. Não podia. A lei diz que ele não pode vender. Aí tá na Constituição, não tem resolução nenhuma acima da Constituição. Se vender, tem que avisar a União. Porque a União pode comprar. Para quem não sabe, um presente recebeu um presente lá. Recebeu uma correntinha de R$500. Pode ficar com ele? O valor é irrisório, ele avisa lá, pede para ficar com ele, pode. Tá, ele pode usar.
quer vender, ele tem que avisar a União e a União tem preferência na compra. Ou seja, se o país quiser, temos preferência. E ele é proibido expressamente de vender para o exterior. Não pode vender para o exterior porque é patrimônio público do Brasil. Ou seja, mesmo sendo um item personalíssimo que está no acervo privado do presidente, que é dele, que ele pode usar, ele não pode vender para o exterior, porque é considerado um patrimônio brasileiro. Então, o próprio Lula, se você aí fala, nossa, Thiago, eu amo Lula. Quando Lula vier aqui na minha cidade, eu vou lá, eu vou dar para ele uma pulseira. Se o Lula falar, nossa, eu quero vender, e vender lá em Portugal, essa pulseira ele está cometendo crime. É isso. O Bolsonaro, no caso, não era uma pulseirinha, não era um negócio, estamos falando aí de joias que valiam centenas de milhares de dólares. Ou seja, aí não é mais presente, isso é propina. Não tem nem o que falar. E aí, nesse caso, a Polícia Federal, o que divulgou contra a Michelle é o seguinte, olha, a Michelle escondeu joias numa caixa de papelão embaixo da cama quando estava em Londres. Como ela conseguiu essas joias não se sabe. A Michelle deu uma versão completamente mentirosa. Olha, até para mentir esse pessoal é burro. Nós temos muita sorte, a Polícia Federal tem muita sorte porque esse pessoal é muito burro. A mentira da Michelle é que uma pessoa anônima deu para ela joias que eram para o rei Charles. Fala, peraí, meu, vai dar para o rei Charles as joias, aí a pessoa anônima te encontrou no meio da rua, na Inglaterra, em Londres, e em vez dessa pessoa anônima tentar ir na embaixada para dar as joias lá, tentar ir em algum órgão público, algum órgão ligado à coroa britânica, não. Vou dar as joias para a Michelle e a Michelle entrega para o rei Charles. Não faz nem sentido. A Michelle também não falou que joias, quando, como, onde, nada, nada, nada. E a Polícia Federal não precisa nem do depoimento dela, porque a Polícia Federal já sabe como foi e já sabe que são joias roubadas. Pior, tem uma das mensagens que diz que a Michelle perdeu um conjunto... Perdeu não, que ela sumiu com algumas joias. Veja bem, a Michelle sumir com umas joias é uma coisa, a Michelle ter esquecido as joias é outra. Eu vi gente na mídia interpretando... Eu li o inquérito, eu vi gente na imprensa interpretando erroneamente, de maneira errada, que eram as mesmas joias. Olha, as mensagens em que um assessor ali diz que a Michelle perdeu umas joias, sumiu, não perdeu não, que a Michelle sumiu umas joias, são as mesmas joias que ela esqueceu. Não, as que ela esqueceu não foram perdidas. Ela esqueceu, todo mundo sabia onde estava e levaram de volta para o Brasil para ela. Não sabemos que fim ela deu para essas joias, se ela já vendeu, se embolsou o dinheiro, não sabemos. Porém, as joias que ela sumiu são outras. Essa ela sumiu com as joias. Ninguém sabe onde está, nem o próprio pessoal do acervo sabe o que ela fez com essas joias, para quem ela vendeu, o que foi feito com elas. Pois bem, então a situação dela está cada vez pior. Eu vou falar, até janeiro, fevereiro, eu ainda acreditava o seguinte, vai ser preso o Bolsonaro, o Carlos e o Eduardo não tem saída, vão acabar presos, o Eduardo, mesmo com foro privilegiado, vai acabar preso, o Flávio é senador, tem foro privilegiado, tal, ele fica um pouquinho mais longe desses crimes da família. Eu ainda pensava, tem uma chance aí do Flávio não acabar preso, hein? Tem uma chance do Flávio ser o único que vai se salvar. E eu pensava, e a Michelle eles vão acabar poupando? Eu sei que é Brasil, né? Acabam poupando. Ela é esposa, vamos poupar. Diante dos últimos acontecimentos, eu vou falar, não vai sobrar um. Nem o Renan, hein? Nem o Renan, porque a Polícia Federal já tem provas contra o Renan Bolsonaro. A Polícia Federal já sabe que o Renan Bolsonaro também surrupiava joias. Ele ia lá no acervo, o chefe do acervo presidencial começou a se incomodar, que o Renan ia lá e pegava o que queria. Aí até que criaram a regra, o Renan tem que avisar, ele vai lá, seleciona o que ele quer e depois ele pode retirar do acervo. O chefe do acervo que também vai acabar preso. Então vai acabar preso Jair, Michelle, Renan, aí por outros crimes, sem ter a ver com as joias, temos aí o Eduardo, o Carlos, e o Flávio vai acabar dando ruim para ele, porque o que se diz aí é que nos crimes referentes ao dia 8 de janeiro tem muita coisa contra o Flávio Bolsonaro. Para quem não se lembra, o Flávio Bolsonaro, junto do Eduardo e do Carlos, foram os três apontados como chefes das milícias digitais. Milícias estas que incentivaram ali e fizeram toda a organização da tentativa de golpe de Estado. Então, pelo andar da carruagem, o que parece é que não vai ficar um membro da família Bolsonaro solto. Daqui aí, alguns meses, estarão todos presos. É isso. Então, prepare-se aí. Eu vou falar, já vai fazendo um estoque aí de cerveja, de suco, de vinho, de champanhe, eu gosto de champanhe com suco de laranja, mimosa. Né? Para comemorar, a melhor coisa. Ainda mais que os vídeos aqui são de manhã. Mimosa é uma coisa que se bebe em café da manhã.
Imagina eu bebendo vinho 7 da manhã, é fogo, né? Pois bem, mas já vai preparando aí, porque vai ter muita comemoração nos próximos meses, ou antes, nas próximas semanas. E eu já não sei não, viu? Bolão aí, comenta. Quem vai ser preso antes, Jair ou Michele? Capaz da Michele ser presa antes, viu? Bem capaz dela ser presa antes. Eu peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos aí na luta. Falou!